Olá, professores e professoras, corretores de redação do Enem. Nós vamos agora para a competência 3. E a competência 3 lida com a maneabilidade dos recursos desse candidato. Como assim? Utilizando aquela expressão lá do direito que diz assim: para vencer uma discussão, não é necessário ter apenas argumentos, mas os melhores argumentos. Ou seja, não basta ter argumentos, e eles não precisam ser em profusão, muitos. Basta que sejam os melhores. Podem ser poucos, só 2, mas que sejam bons. E isso prova que o candidato soube selecionar os argumentos e soube relacionar com o que ele estava discutindo, principalmente com a tese que ele quer comprovar. Então a competência 3, ela lida diretamente com a argumentação, mas não apenas com a presença dela, porque a presença da argumentação é lá na competência 2, porque o gênero artigo exige que haja um desenvolvimento com argumentação. Agora não. Agora nós vamos olhar a qualidade desses argumentos e a relação que esses argumentos têm com o mundo fora do texto, ou seja, a sua coerência argumentativa. É isso, a qualidade. Por isso que tem aqui em cima, interpretar, que é interpretar bem os motivadores e o próprio tema, relacionar, selecionar, relacionar, organizar para comprovar o que se está defendendo. É isso a competência 3. A competência 3 avalia a capacidade do candidato de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações lá dos motivadores, da vida escolar, da vida comum dele, do dia a dia, e utilizar esses fatos, essas opiniões, esses argumentos em defesa do seu ponto de vista, da sua tese. Avalia também a construção do sentido do texto. Olha, sentido é coerência. A construção dessa coerência argumentativa. Reconstruindo o caminho percorrido e os recursos mobilizados pelo candidato na sua argumentação, percebe se ele tem um projeto de texto. Um projeto de texto. Esse texto é sobre tal tema. E eu defendo tal ideia. E estou comprovando essa ideia com isso, isso e isso. E ainda vou citar um filme, uma série. Pronto, isso é ter um projeto de texto. Inteligível por qualquer pessoa. Que possa ser entendido pelo leitor. Porque está estruturado para isso. E é claro, com isso, ele prova que selecionou, organizou, relacionou, interpretou os fatos ligados ao seu tema, as falas, os dados, tudo. Então, é um texto pensado. Essa é a ideia da competência 3. É onde se percebe o racional desse candidato. Né? Esse seu potencial de estruturar pensamento, que ele muito provavelmente tem na fala também. Vamos lá então. O que se corrige? A forma como o candidato utiliza o repertório. O repertório está lá na competência 2, ó. Como ele utiliza. Agora é como ele utiliza para convencer o leitor do seu ponto de vista. Ou seja, corrige-se a argumentação agora. A coerência, a pertinência das informações apresentadas pelo candidato para dar sentido ao texto. Corrige-se, então, a maneira estratégica como o candidato faz isso. É isso.
Corrige-se na competência 3 não apenas os argumentos, porque eles existem, estão ali, mas a estratégia argumentativa. Não apenas o que ele fez, mas como ele fez isso. E qual o poder daquelas ideias que ele utilizou. E esse poder seria a coerência, que é também conhecido como poder de verdade. Competência 3, o que a gente corrige? Corrige se o candidato selecionou boas informações e se ele utiliza de maneira organizada no seu texto. Há um sequenciamento lógico nessa argumentação. Corrige-se se o candidato comete erros, deixando o texto confuso. Pronto. Se você encontrar, professor, encontrou um momento de confusão no texto, principalmente ali no desenvolvimento, observe. Ou essa confusão tem a ver com a competência 4, a utilização de determinados conectivos, ou ela tem a ver com a competência 3. A ideia não está batendo, é isso. Atrapalhando o entendimento das ideias propostas por ele. Observa-se se o candidato tangencia o tema, se ele o aborda diretamente. Então, ele aborda diretamente, pontuou bem. Ele toca no assunto, olha como voltamos para a competência 2. Se o candidato tem um projeto de texto, argumentos organizados em favor de uma tese, é isso. Projeto de texto é se os argumentos estão relacionados com a tese. Veja, vou dar um exemplo. Digamos que um candidato defenda que o Brasil tem dado bons exemplos em termos de sustentabilidade. Pronto. Essa é a tese defendida, ó, que o Brasil tem sido um bom exemplo em termos de sustentabilidade. A tese está aí. A tese está aí. Cai quem quiser. Cai você, o candidato, preparou para você, leitor, você, corretor, cair nela. E você vai cair ou não? Não, você vai ler e vai perceber o que ele usou para confirmar isso. Ora, ele diz lá para frente que no Brasil, 92% das latinhas de refrigerante e cerveja são recicladas. Segundo a ONG, aí diz lá, organização não governamental, que apurou esses números, repertório legitimado. E que isso foi veiculado no site tal, pronto. Então, embora a tese seja meio estranha, que o Brasil é um bom exemplo na questão da sustentabilidade, o argumento utilizado é verdadeiro e legitimado. É disso que a gente está falando. Isso é um projeto de texto. Queria dizer tal coisa, o tema é esse, está aqui o argumento e está comprovando. É isso. Se o candidato utiliza uma progressão temática para a clareza das suas ideias, nós sabemos o que é progressão textual e progressão temática. A progressão textual tem a ver com a utilização dos conectivos. Está lá na coesão, competência 4. E a progressão temática é o assunto andando, é o assunto indo para frente. Fala-se de sustentabilidade, depois fala-se de reciclagem e depois fala-se de reflorestamento. Então ele conseguiu uma progressão temática. 2 parágrafos atrelados ao primeiro sobre o mesmo tema. Compreendido isso? Progressão temática e clareza das ideias. Se o candidato desenvolve as ideias que ele apresentou lá sustentabilidade, depois falou de reciclagem. É isso, na hora que ele abre ali um parágrafo falando de reciclagem, se houve o desenvolvimento dessa ideia.
E se houve, ao final desse parágrafo, essa ideia servirá para comprovar o que tem lá na tese. Se o texto tem direção, ou seja, ideias conectadas com o tema e com a tese, que é o que acabamos de falar, esse texto está direcionado a uma progressão temática para um final que é interventivo. Ah, professor, então percebe-se o seguinte, que o texto é bem estruturado, que ele tem as partes que o exame exige e elas estão funcionando em nome de uma solução que vem ao final, já que desde o início se apresenta um problema. É isso o texto com direção. Se o texto que você está lendo falta esses elementos, você vai retirar pontos. Se o texto está sem direção, ou seja, se ele é apenas um aglomerado de palavras, existe. Tem gente que escreve umas 30 linhas, mas o negócio não tem uma direção para uma solução ao final. As partes estão desconexas, o tema não está claro porque as partes não estão em consonância. Se o texto apresenta marca de autoria é algo que prova que aquele autor, aquele candidato não copiou apenas essas ideias. Mas lhe digo, professor, isso aqui não é uma obrigatoriedade. A escrita do texto, sem copiar os motivadores, de alguma maneira já prova essa marca de autoria. Mas essas marcas de autoria, elas acontecem quando o texto normalmente vai ali para a nota máxima, está acima de 900. Alguns autores, alguns candidatos conseguem imprimir ao texto algo não apenas de estilo, mas uma forma de escrever ou de colocar as ideias que é muito própria, muito particular. Você percebe isso. Não é uma obrigatoriedade, mas é algo que serve para avaliar. Se o candidato apresenta dados, fatos, citações que se relacionam com o tema, vejam, a competência 3 não é tão difícil de corrigir. Você olha para o texto e observa se ele possui uma direção, se há uma progressão temática, se está claro o que está sendo dito, se aqueles argumentos que vêm de um repertório que é lá da competência 2, eles servem para a tese que foi proposta, e ao final você observa que entendeu o texto. Então aquele texto é coerente, e o que for usado é coerente, e aí você dá a sua nota. É isso então. Vem uma tabela para os erros, então observe, para dar 40 pontos apenas, 0 é se ele tangencia o tema e não tem nenhuma direção. Toca no assunto, mas você percebe que não vai para uma discussão e para uma solução, então é 0. Tangencia o tema e tem uma direção. Ele aborda o tema, é isso, mas sem direção. A abordagem do tema, isso é um problema. Ele toca no tema, parece que vai ter uma direção que é a própria discussão. Toca o tema e segue sem dar um direcionamento. Nota 40. Há um projeto de texto com muitas falhas. Você percebe as falhas argumentativas, a incoerência de determinados elementos, sem desenvolvimento, ou desenvolve apenas um fato ou opinião de alguém. Acontece, às vezes o candidato coloca a opinião de um pensador e, em vez de discutir o tema, fica discutindo mais a partir do pensador que ele citou. Então, esse texto possui contradições também. Nota 80. Há um projeto de texto com algumas falhas, são perceptíveis. Há um desenvolvimento de algumas informações, fatos e opiniões, ou seja, aquele texto possui uma argumentação e aí não possui as contradições. Ele não possui contradições. A nota aumenta para 120. Há um projeto de texto com poucas falhas, já melhorou. O desenvolvimento de muitas informações, fatos e opiniões, mas você percebe que é com poucas falhas, 160. E o que seria a nota 200? O texto desenvolvido sem falhas. Ele não possui falhas.
E ele apresenta o desenvolvimento de fatos e opiniões. Os argumentos colocados, eles são coerentes, pertinentes e são legitimados. A confirmação de cada argumento, de onde vem, quem falou e falou onde, quando, em que veículo. Porque se não houver essa conexão com o que foi proposto no início, e se os argumentos não se sustentam, se eles não possuem, por exemplo, uma ideia que é legitimada, o repertório enfraquece, causa-se a confusão, e a confusão leva à incoerência do texto. E, contudo, a não aceitação pelo leitor, no caso, o professor, no caso, o corretor, que é você. Né? Então, observem a competência 3 nesse sentido. É a parte em que aquilo que é dito funciona em relação à tese. E não apenas funciona, é pertinente, faz sentido, faz com que o texto progrida, caminha-se para uma solução, você percebe isso, ou seja, a problemática é legitimada, a problemática é confirmada, só falta a solução. Essa é a sensação do corretor, de que só falta a solução. Ok? Terminamos então a competência 3 do Enem.